Fala pessoal, tudo bem? Muita gente me pediu uma análise acurada sobre a reforma tributária. Então eu vou desmistificar algumas mentiras e alguns mitos que foram propagados sobre o assunto. Mas antes, sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Antes de começar o vídeo, eu prometo que eu vou tentar não me revoltar, não gritar, não espernear e apenas explicar da maneira mais técnica, porém no português possível. Então eu te peço paciência, mas principalmente que assista o vídeo até o final para você não cair nas mentiras de gente maldosa que tem propagado algumas inverdades sobre o assunto. E o primeiro grande mito é que não vai haver aumento de impostos. Então, meu amigo, você imagina que uma reforma tributária feita pelo Haddad, na gestão Lula, não traria aumento de impostos? E aqui eu quero esclarecer um ponto para você. Muita gente disse, não, é a reforma de 2019, foi o Paulo Guedes que fez. Bom, você sabe que na tramitação do projeto, dentro da Câmara dos Deputados, existe a possibilidade do substitutivo, que é um texto que modifica o texto principal apresentado na hora, que traz, às vezes, uma legislação completamente diferente, e é isso que foi votado. Vai aqui a minha primeira crítica à reforma tributária. Não foi discutida a tempo, ela não teve tempo de debate a fim de aprofundar o assunto na Câmara dos Deputados, a fim de você, cidadão, saber efetivamente o que estava sendo votado. Eu mesmo demorei para gravar sobre o assunto porque é denso, é um tema tributário, não dá para sair fazendo juízo de forma assodada. E também não dá para votar favorável a um assunto que é feito pelo Haddad sem que você tenha a profundidade do que está sendo discutido. Então eu sinto informar, mas vai ter aumento de imposto. O primeiro ponto é que não tem nenhuma garantia que não vai ter aumento de carga tributária. Muito pelo contrário, a alíquota sequer foi definida e ela pode elevar os preços. O Haddad disse, inclusive, que a alíquota pode até ser menor que 25%. Só que eu vou explicar para você que hoje se paga muito menos que isso. E se for 25%, vai ficar bem mais caro. Porque, no final do dia, o maior prejudicado pela reforma tributária vai ser o setor de serviços. E eu não estou aqui falando só de advocacia, não. Vocês vão falar que eu estou fazendo vídeo em causa própria. Mas você pode pegar o contador, o veterinário, o médico, o farmacêutico, o encanador, o pedreiro. 70% dos postos de trabalho do Brasil vem do setor de serviços. E é aí que vai ter a maior mordida da reforma tributária. Aí que vai ter a maior pancada da reforma. E vamos concordar, é um verdadeiro absurdo. Porque no final do dia o serviço vai se tornar mais caro. Se o serviço se torna mais caro, se torna menos alcançável para a população. E pior, a lei complementar criada traz ainda mais poder para o Banco Central. Para você ter uma ideia, as novas exceções e a expansão de gastos vão forçar o aumento da carga tributária. Isso, inclusive, o Goldman Sachs já pontuou. Ou seja, o Goldman Sachs disse que a reforma tributária gera aumento de impostos. Se eles estão falando, você vai acreditar em quem? No Goldman Sachs ou no PT? Ou no deputado que votou a favor? Faz a conta, meu amigo. Só para você entender, eu vou desenhar. O setor de serviços hoje paga 0,65% de PIS, 3% de COFINS, CSLL de 2,88%, imposto de renda pessoa jurídica de 4,8%, que dá um total de 11,33%. E aqui entra o ISS também, que varia de 2% a 5%, podendo chegar a 13,33% a 16,33%. Então vamos trabalhar com 16,33%, a tributação maior. Após a reforma, com a condensação em IBS e CBS abaixo de 25%, conforme ditou o próprio Haddad, mais 2,88% de CSLL e mais o imposto de renda pessoa jurídica de 4,8%, são 32,68%. Ou seja, meu amigo, você vai pagar 16% a mais. Vai sair bem mais caro para você qualquer serviço. E leia-se que serviço é qualquer coisa que você pede que alguém faça. Se você vai no dentista, você paga imposto sobre serviço. Se você contrata um encanador, você vai pagar imposto sobre serviço. Vai se tornar mais caro. Aí vem justamente a segunda parte. Mas a cesta básica vai se tornar mais barata. Mentira! Mentira, mentira, mentira! Essa é uma grande jabuticaba no texto. Quem diz isso ou não leu está de má fé, porque ela cria a contribuição estadual, um dispositivo que foi incluído na última hora e que gera aumento de preços de alimentos. Dá uma olhada nessa matéria do UOL, hein? Brecha para novo imposto na reforma tributária pode elevar o preço da comida. O que acontece? Há uma permissão para taxar produtos primários e semi-acabados, como alternativa para manter o financiamento de fundos estaduais até 2043.
Mas não é só isso. Quando você pega o CBS, que entra no lugar do ICMS, ele pode chegar a 30% e gera uma tributação maior. A mercadoria, que é o alimento que é circulado no país, então você pega um produto, um alimentício que foi produzido e ele circula como mercadoria, vai ser tributado. Ou seja, o arroz, o feijão, a cesta básica se torna mais cara. Quem disse isso mentiu para você. E o que é pior? Estados de oposição, como São Paulo, que são superavitários, serão prejudicados. Sabe quando você dá uma olhada na arrecadação de São Paulo, a cada R$11 arrecadados, um fica aqui, o resto vai para a União. Pois é, isso pode aumentar, vai ficar ainda pior. Você de São Paulo vai ser taxado para sustentar estados que votam no PT. São criados dois mecanismos que prejudicam o Sul e Sudeste. O primeiro é o tal do Conselho Federativo. O Conselho Federativo, ele na realidade, ele dá pouco espaço para estados de oposição, o que já enfraquece São Paulo. E esse conselho vai decidir em caso de dúvida sobre para onde vai determinada arrecadação. Então, na dúvida entre o imposto ir, sei lá, para Bahia e para São Paulo, o conselho vai decidir. Imagina qual será a decisão. E o pior, o artigo 151, ele cria um órgão regulador com o poder de legislar, regular e decidir esses repasses. Ou seja, o órgão legislador vinculado ao governo federal é o que vai decidir para onde vai o repasse da reforma tributária. Isso só para quem está em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, é um descalabro. Nós estamos em um ambiente de completa insegurança e a gente já vive um cenário de 90% da nossa arrecadação indo para a União. Então, por todos esses motivos, a reforma tributária me parece completamente inadequada. O mundo está perdido? Não, porque ela ainda vai passar pelo Senado. Mas se a gente não começar a bater nas teclas e desnudar ao rei, nós estamos enrolados. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.